paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, o nosso Mashiach, amados irmãos. Gratidão, papai. Muita gratidão. E ao que salva. Verdade. Gratidão a Ele que nos tem preparado um escape, né, irmãos? Um escape. E também a nós que estamos entendendo, sendo esclarecidos nesse tempo final, né? Por isso, não estamos aflitos, por isso não estamos atemorizados, por isso nós não estamos perdidos, porque Yahweh que nos conduz. É verdade. Nós vamos fazer um estudo maravilhoso hoje, meus irmãos, um estudo lindo. Hoje você vai entender que o exército de Gideão, né, no livro de Juízes, ele tem uma conexão direta no final dos tempos com o exército de Micael. O exército de Micael, que é um exército pequeno, mas é um exército que aprouve a Yahweh ser pequeno, para que a glória seja de Yahweh e não dos homens. Verdade. Não de Micael. A glória é de Yahweh. Verdade. A mesma coisa como Yahweh fez ali, Davi venceu o gigante, assim também o exército de Micael, que é uma conexão com o exército de Gideão, será vencedor pela força de Yahweh, pela força de Yahweh. E é isso que nós vamos ver hoje, irmãos. O estudo é maravilhoso. Eu espero que você faça o estudo do início ao fim e de preferência várias vezes para você entender, tá, irmãos? Hoje, especificamente, um dia especial, né? Nós já estamos caminhando aí, hoje é dia 4 de junho, né? Ou seja, nós estamos um dia a menos, né, de Filadélfia, porque nós estamos em contagem regressiva para cumprir o nosso chamado, a nossa missão nessa terra, para a gente poder partir daqui. É verdade. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar invocando o nome do Papai, o nome do Supremo, que é soberano sobre todas as coisas. Verdade. Eu quero, antes de fazer esse invocar, ler um versículo aqui para a meditação dos irmãos, que está em Jeremias capítulo 5, versículo 20. Olha só, 20 e 21, né? Essa é uma palavra de meditação, tá, irmãos? Diz assim: anunciai isto na casa de Jacó, fazei-o ouvir em Ialda. Ouvi isto, povo insensato e sem inteligência. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Isso faz um link com a palavra lá em Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui já está dizendo, como aconteceu no passado, que os israelitas, eles eram um povo de dura serviço. Isso volta a acontecer também no final dos tempos, que eles continuam sendo, os israelitas, descendentes, né? Descendentes. A palavra difere de, vamos falar assim, judeus, religião, e israelitas, descendentes de sangue. Exatamente. Como nós já falamos, aqui em Belo Horizonte tem um museu chamado Museu da Inquisição Judaica, né? Ali mostra os livros e ali é um estudo muito detalhado, desde quando vieram os primeiros portugueses aqui em 1500, de cada 3 portugueses, um era israelita.
descendente de sangue. Isso foi misturando e isso gerou uma grande descendência, né, de sangue israelita no Brasil. E quando está falando aqui para nós, ele fala destes israelitas que foram espalhados pela face da terra. Isso você tem que entender. Quando a Escritura hoje fala, ele fala sobre estes que foram espalhados, que nos inclui nessa história, tá bom, irmãos? Então aqui fala que é um povo que é de dura cerviz, é um povo que dura cerviz, que não abaixa o pescoço, né? Fica com o pescoço inclinado, durão assim, ó. Não abaixa e levanta o nariz, né? Levanta os olhos. Isso é ruim, por quê? Porque não se dobra diante da fala de Ial, dos profetas de Ial, né? Então, isso aqui mostra exatamente isso que nós vamos ver hoje no estudo. O exército está sendo escolhido através da observação de Ial, como o povo está bebendo a água que é enviada no final dos tempos, a água tranquila de Siloé. Como eles estão bebendo dessa água tranquila de Siloé, que o exército está sendo escolhido. Verdade. Nós vamos fazer o estudo hoje, mas vamos agora invocar no nome de Yahshua. Vamos juntos. Ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah, ó Yahshua, ó Yah. Assim seja feita a vontade do Papai Yahshua. Papai amado, nós estamos aqui reunidos, pedindo que fale conosco, traga a instrução para o teu povo. Sim, aqueles que serão esclarecidos, que este vídeo alcance eles, papai. No nome de Deus. Aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro Imolado, que eles possam se regozijar com esta palavra, se alegrar com essa palavra, sim, ter com essa palavra esperança e ao mesmo tempo temor, papai. É verdade. Abençoa as pedrinhas espalhadas, pedrinhas eleitas que possam ser ajuntadas, papai. É um tempo que nós estamos ajuntando esse exército. Nos abençoe e confirma a obra de nossas mãos. Sim, papai, confirma a obra de nossas mãos. E assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Grato a Yahshua, grato a Yah, grato a Yahshua, grato a Yah, grato a Yahshua, grato a Yah. Assim seja feito a vontade do Papai Yahshua. Que o Papai Yah salva te abençoe. E assim seja. Assim seja. Irmãos, maravilhoso a Escritura, maravilhoso quando ela é conduzida pelo Espírito de Yah. Por quê? Porque as denominações, a Igreja Católica, elas estão sendo movidas por outro espírito. É a palavra que nos mostra em Apocalipse 18, né? Apocalipse 18 fala que essa mulher, Babilônia, né? Ela está trazendo o alimento, ela traz o alimento através de aves impuras. Aves impuras faz um link com o quinto dia da criação em Gênesis 1. Foram criadas as aves para voar sobre a terra. É o link com os anjos querubins. Os anjos querubins, eles têm asas, tá, irmãos? Eles têm asas. É a representação de aves. E quando fala que Babilônia hoje está sendo alimentada, não exclui as denominações. Muito pelo contrário. Por isso que a palavra fala que a Babilônia, Apocalipse 17, ela tem um escrito na testa dizendo: Babilônia
a grande cidade, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Abominação significa aquilo que sai do propósito, aquilo que vai após outro, Nós já sabemos claramente que o nome Jesus, ele vem do latim Iesus. Iesus significa Iesus, isto é um porco. Isto é um porco. Isso já é uma coisa incumbida na cabeça das pessoas de geração em geração. E com isso elas não se preocupam em entender, conhecer a verdade. Quando nós falamos de Deus, faz o link com Zeus, do panteão romano grego, no qual era oferecido para Zeus o primeiro sacrifício mais aceitável, era o sacrifício do porco. Verdade. E é por isso que se comemora em dezembro, festa natalina, dia 25 de dezembro, ali aquele momento da natalidade, né, representação ali de aquele porco, né, que nasceu, aquele porco, Jesus, o porco, porque o nome já traz isso, e era a tradição dos romanos ofertarem para Zeus um porco. Os romanos de maneira alguma aceitariam uma religião israelita. Então ela sofreu a prostituição para que os romanos pudessem aceitar. Os romanos já estavam acostumados a oferecer a oferenda de porco para Zeus. Então a Igreja Católica ela adaptou, entendeu, os escritos, a estrutura, para que o povo romano pudesse aderir melhor a essa religião, vamos falar assim. Sim. E assim é essa mulher que prostituta, por isso que em Apocalipse 17 refere-se a essa mulher como uma prostituta, ou seja, prostituiu a escritura, prostituiu a mensagem, prostituiu o Machia, entendeu? Prostituiu o Criador, entendeu? Então é uma prostituta, ela prostitui, ela muda o entendimento. Isso vem de quê? Isso vem de espíritos malignos, né? Isso vem de espíritos malignos. Esse vem de espíritos malignos. Vamos abrir lá Apocalipse 18. Vamos lá? Olha só. Apocalipse 18, versículo 2. Esse anjo que vai descer, que está falando aqui, ó. Depois disso, Apocalipse 18, 1. Depois disso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou iluminada com sua glória. Ele então gritou com voz poderosa. Esse anjo gritou com voz poderosa, dizendo: caiu Babilônia, a grande cidade. Tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros. Aqui ele dá a dica em seguida: abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes. Aves impuras e repelentes, não está falando de pombo não, tá? Está falando de coisa humana não, ele está falando de coisas celestiais, aquelas aves que habitam nos lugares ali celestiais. Está falando dessas aves, esses principados, essas potestades, esses dominadores. Por que isso faz um link com Efésios capítulo 6? Vamos lá abrir Efésios 6, versículo 10. Aqui ele está remetendo a uma guerra que vai acontecer. Sim. Que guerra é essa? É a guerra de Apocalipse 12, quando Satanás vai ser derribado, vai ser lançado por terra. Essa guerra ainda não aconteceu, mas está prestes a acontecer. Então, Efésios 6 diz assim:
Efésios 6,10 diz: finalmente, fortalecei-vos no Mestre e na força do seu poder. Revestir a armadura de Yahweh, para poderes resistir às insídias do diabo, às investidas. Pois o nosso combate não é contra o sangue, nem contra a carne, quer dizer, não é contra seres humanos, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores, dominadores, grifa aí, dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal, contra os espíritos do mal, que povoam as regiões celestiais. Esse é o link. Eles, lá das regiões celestiais, eles estão dominando os seres humanos. E aqui Paulo está falando assim, olha, quem oprime vocês, quem está hoje agindo contra vocês, não toma inimizade da pessoa, mas guerreie contra aquele que está por trás disso. E aqui é chamada de dominadores, fazendo link com quem? Com Apocalipse 17. Apocalipse 17, volta lá. Olha aqui, Apocalipse 17. Diz assim, olha, versículo 4. Vamos pegar aqui, versículo 4. Diz assim, a mulher estava vestida com púrpura escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações, que são as impurezas da sua prostituição. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande cidade, a grande, mãe das prostitutas, das denominações evangélicas, saiu da católica, e das abominações da terra. Esta mulher, esta igreja chamada Babilônia, faz um link com Efésios, que está falando assim, contra os dominadores. Lá está falando dominadores. Porque se você conhece um pouquinho de Bíblia, você vai ver que Babilônia chegou e dominou sobre os israelitas e levou eles cativos para Babilônia. E eles ficaram em Babilônia cativos, debaixo de um jugo. Qual jugo? O jugo de uma outra religião, um outro ensino, um outro rei, no meio de um povo estranho. Está entendendo? Eles eram dominados. E no livro de Efésios está fazendo o link que aqueles que estão dominando, eles estão dominando das regiões celestiais, das regiões celestiais, fazendo um link agora com Apocalipse 18. Esse anjo que vai descer, esse anjo chama Elias, tá? Tô falando o nome ali para você entender, mas ele tem um nome hebraico, tá? Elias, olha, é esse anjo, ele é uma das duas testemunhas, e ele fala, Apocalipse 18:1, depois disso vi outro anjo descendo do céu, tinha grande poder e a terra ficou iluminada com a sua glória. Ele então gritou com voz poderosa, caiu Babilônia, a grande, fazendo um link com Jezabel, que caiu da sacada, caiu. E ela fala, tornou-se moradia de demônios, viu? As denominações aqui, junto com a mãe, Jezabel, ela tinha uma filha. Qual filha? Atalia, né? E era filha de Jezabel. Essa Atalia, ela casou com o rei de Alda. E Jezabel casou com Acabe. Acabe era rei de Israel. E Atalia, sua filha, casou com o rei de Alda. E elas duas puseram o seu grau de influência sobre a nação inteira. Quando se fala sobre Jezabel, faz um link com Babilônia.
A Igreja Católica, quando fala de Atalia, faz um link com as denominações. Por quê? Porque tanto a católica quanto as denominações, eles têm o ensino básico. Por isso sai delas. O batismo na Trindade, entendeu? Os nomes Zeus, o nome Jesus, que significa ser um porco. Eles acreditam em Trindade, eles acreditam em partir o pão com pão fermentado, entendeu? Eles têm o evangelho de Marcos, de Mateus e João, que são anátemas, que contradiz o de Lucas, entendeu? Eles pegam e veneram o Emanuel, que é o antimachia, que é referido a Isaías, que Mateus corrompeu ali, né? O ensino, porque é um ensino ali de Matias, que significa Mateus, aquele que com a morte de Judas, ele foi introduzido como sendo apóstolo. Mas isso quando a igreja escolheu ele assim, já lançando sorte. Foi. Né? Lançando sorte. Vamos ver quem que vai ser o substituto. Eles não esperaram. E Alcha escolheu o outro. Exatamente. E ali a palavra fala que isso aconteceu deles escolher Matias. Matias é o Mateus. Que é o mesmo significado, inclusive. O Matias significa Mateus. E ali eles escolheram ele. E ali é o link do quê? Depois de escolhido, que desceu o Espírito em Pentecostes. Quando você pega o evangelho de Mateus, você vai ver um evangelho corrupto. Você vai ver ali que fala que o menino que nasceu em Alcha, ele seria chamado Emanuel, pelo livro de Mateus. E Alcha nunca foi chamado de Emanuel. Por quê? Porque ele pegou fora do contexto. O contexto de Isaías fala de Emanuel como sendo o antimachia. Por quê? Porque ali fala, porque vocês rejeitaram as águas de Siloé, e vai enviar contra vocês as águas abundantes do rio Eufrates. Ou seja, aquele que vem como inundação e vai arrasar as cidades, Emanuel, fazendo um link que é esse querubim, e fala sobre suas asas abertas, Emanuel, entendeu? Mostrando claramente que é o antimachia Emanuel, que vem trazer destruição desta terra. Por quê? Porque esse povo que não é inteligente, eles rejeitaram a voz de Ial, a trombeta de Ial, que estava no final dos tempos, para conduzir esse povo para uma batalha no céu, né? E é isso, eu precisava fazer um pouco dessa introdução aqui para os irmãos, porque muitas vezes chega um irmão, está vindo lá de denominação, deixa eu ver o que se trata, e ao invés de ir lá atrás no estudo, já chega direto aqui, né? E quando chega fica mais perdido, e aí a gente pelo menos mostrar para eles alguma coisa para que dê para eles uma orientação, tá? Então, amados irmãos, olha só, fizemos essa introdução, e muitos irmãos, inclusive, já estão há mais tempo também, estão relembrando alguns conceitos importantes para a gente entender agora, no final dos tempos, essa água de Siloé, né, que foi trazida para a terra, que é uma água de purificação de toda mensagem errada, equivocada, que está sendo ministrada nesse tempo, mostrando claramente que a mulher e suas filhas são prostitutas também, né? Tanto a católica quanto as denominações prostituem a mensagem verdadeira, mas que chegou agora a verdade para você, e essa verdade vai te libertar desse ensino que eu estava falando de Apocalipse 18. Apocalipse 18, 2. Caiu Babilônia, fazendo um link com aquela mulher que tem escrito na testa Babilônia. Está falando que essa religião vai cair. Caiu
a essa religião chamada Babilônia, que faz o quê? Que domina sobre as nações, né? A grande tornou-se moradia de demônios, abrigo de todo tipo de espíritos impuros, de aves impuras e repelentes, mostrando claramente o que fala ali, que eles acham que é espírito de Iau, é espírito de demônio, é espírito de ave impura, é espírito de querubim caído, é espírito daqueles que dominam lá de cima e agem dominando esses aqui embaixo, faz pirueta, rodopia, pula, salta, vira cambalhota. Isso é tudo uma manifestação desses espíritos impuros que sabe dominar, que sabe enganar esse povo que não é inteligente. Volta lá, vamos voltar lá. Jeremias, que foi nossa primeira palavra. Jeremias 5. Jeremias 5, versículo 20. Jeremias 5, 20. Anunciar isso na casa de Jacó. Fazei-o ouvir em Alda. Ouvi isso, povo insensato e sem inteligência. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Ah, isso tem faz ouvidos. Um link. Tem ouvidos, mas não ouve. Tem olhos, mas não veem. Isso faz um link com Apocalipse 12. Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 9. Estou lendo na King James, tá, irmãos? Apocalipse 12, versículo 9, na King James. Diz assim: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Aqui está falando excluído, quer dizer, excluído do céu, porque estava lá e nunca mais vai voltar. Entendeu? E essa é o link de Efésios 6. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, contra os principados, potestades, dominadores que estão nos lugares celestiais. Essa guerra, quando fala aqui, é um ato profético. Isso ainda não aconteceu, mas vai acontecer em breve. Então, quando ele fala assim, o grande dragão foi excluído do céu para sempre. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Vamos lá, Zacarias. E enganou o mundo inteiro, né, irmão? Engana. Não é enganou uma parte, enganou o mundo inteiro. Porque é no mundo inteiro que está a católica e as denominações. É no mundo inteiro que está a católica e as denominações. E elas, né, enganam o mundo inteiro amando de Satanás. Eles são aqueles que dominam. Ah, mas nós recebemos muitas bênçãos, muitas curas. É exatamente. Por quê? Porque quem está recebendo essas orações agora é quem? É o administrador infiel. Por pouco tempo. Porque quando se levantar Micael e seu exército e for lá e fazer cumprir essa promessa de Apocalipse 12, ele vai jogar por terra. E ali, nunca mais vai se ouvir a oração a Jesus, a oração a Deus, a Senhor. Nunca mais vai ter resposta. É verdade. Em breve isso vai acontecer. Em breve. Por quê? Porque o administrador infiel, que o Papai Yauch falou lá em Lucas, entendeu? Ele vai ser jogado por terra. E no lugar dele vai ficar Micael. E ele, com os seus, vai receber as orações no templo celestial somente através do nome de Yau e de Yausha. Apenas. Aí é por isso que cai o pacto. Aquela passagem que o mensageiro de Sardes fala, porque na metade de 7 anos vai ser quebrado o pacto. A metade dos 7 anos vai ser quebrado o pacto, por quê? Porque Satanás é lançado. O pacto ali não é o pacto do antimachias. Por isso que fala, nas asas do abominável vem o assolador. Nesse mesmo trecho,
Quem fez o pacto é o pacto lá que está sendo falado, Papai Alcha falando sobre o administrador infiel, que está prestes a perder a sua hegemonia no céu. Ele começa a fazer pacto para ele ser bem recebido aqui na terra. Só que ele rompe na metade. Por quê? Porque a metade é o ministério de Filadélfia, da última semana. A semana está aqui, ó. Há primeiros 3 anos e meio é o tempo que ele está prometendo, está falando, está fazendo e acontecendo. Aí ele quebra na metade. Por que ele quebra na metade? Porque terminou os 1260 dias de Filadélfia, Filadélfia sobe e joga ele por terra. Quando ele joga por terra, agora ele não tem mais como cumprir. Por isso que ele quebra o pacto na metade dos 7 anos, porque ele é derrubado nessa terra. Derrubado nessa terra, ele não pode fazer mais nada. Exatamente. Aí a oração vai ser feita em nome de Al e de Alcha. Eu garanto, vocês vão ver. Exatamente. Vamos lá. E é Ezequiel 16, tá, irmão? Vamos lá, então? Ezequiel 16, não é Zacarias, não. Ezequiel 16. Vamos juntos. Ezequiel 16, 44 diz: Eis que todo compositor de provérbios dirá a teu respeito este provérbio: tal mãe, tal filha. Tu és bem a filha da tua mãe, que detestava o marido e os filhos. Fazendo claramente que detestava mesmo, né? Você vê que rejeitou facilmente o nome de Alcha para ir atrás de outro. Atrás de quem? De Jesus, o porco. Representação do anti-machia, o abominável. Você acha que isso aqui está solto aqui? Não, isso aqui está fazendo um link lá atrás. Aqui está fazendo um link lá atrás, lá na frente, perdão. Lá na frente. Vamos ler aqui de novo. Ezequiel 16, 44. Eis que todo compositor de provérbio dirá a teu respeito este provérbio: tal mãe, tal filha. Tu és bem a filha da tua mãe, que detestava o marido e os filhos. Tu és bem a irmã das tuas irmãs, as denominações. Que não é mãe de uma só, né? É a mãe de várias irmãs ali. Muitos saíram da Igreja Católica. Por isso faz um link agora com Apocalipse. Qual? Apocalipse. Qual, irmãos? Apocalipse 17. Vamos lá. Apocalipse 17. Versículo 5. Isso. Apocalipse 17, versículo 5. Sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia. Olha aqui, aquela que dominava sobre as nações. Dominava sobre as nações, né? Essa igreja católica que domina sobre as nações. Aí fala assim, olha só, diz assim, ó, na sua mão, vamos colocar aqui, vamos pegar o versículo 4. A mulher, que eu já falei que mulher é representação de igreja, estava vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tinha na mão um cálice de ouro, você já viu aí, o Papa com cálice de ouro na mão, bebendo vinho, né? Aí tá lá. Na sua mão, um cálice de ouro cheio de abominações, cheio de impurezas, né? E aí fala, versículo 5, sobre a fronte estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande cidade, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Abominações da terra. Mãe das prostitutas. Ou seja, fazendo um link com Ezequiel 16, 44. Ezequiel 16, 44 está dizendo: eis que todo compositor de provérbio dirá a teu respeito este provérbio: tal mãe, tal filha, que detestava o marido e os filhos. Tu és bem a irmã das tuas irmãs. Olha só, mostrando claramente que não é filha única, né? Mostrando que tem muitas irmãs, muitas prostitutas ali que saíram de
católica, né, irmãos? Verdade. E aqueles que saem de católico para estar habitando no meio ali das filhas, achando que está em Alxalã, mas está ainda em Babilônia, irmãos. Está em Babilônia. Então, fique esperto, fique atento. Ok? Nós vamos voltar agora lá para Isaías. Vamos lá. Isaías, capítulo 4. Isaías, capítulo 4. Não, perdão, Jeremias. Jeremias 4, 21. Ah, tá. Jeremias 4, 5, 20. É 4? Nós vamos fazer de novo o link aqui com 5, depois a gente volta para o 4. Então tá. Os irmãos já devem ter esquecido. Jeremias 5, 20. Vamos lá. Jeremias 5, 20. Lê para nós, irmão. Diz assim: anunciai isto na casa de Jacó, fazei ouvir em Alda. Ouvi isto, povo insensato e sem inteligência. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Isso. Eles estão ouvindo as orientações, mas não estão nem aí, né? É igual a gente fala, esse povo está dominado, está alienado, está doutrinado e está destinado a sofrer. Vou mostrar para vocês que esses sem inteligência, eles estão destinados a sofrer e vai sofrer com força. Nós vamos fazer isso, mas antes vou mostrar aqui para vocês Jeremias 4, 21. Olha só, Jeremias 4, 21. Até quando eu verei o sinal, ouvirei o som da trombeta? Aí ele continua: sim, meu povo é tolo, eles não me conhecem, são filhos insensatos, não têm inteligência, são sábios para o mal, mas não sabem fazer o bem. Ok? Eles são sem inteligência, não têm inteligência. Por quê? Porque está notório, esclarecido na frente deles, mas eles não compreendem. Está escancarado diante dos seus olhos, mas eles não querem ver. Eles estão perdidos e gostando de estar perdidos, confiando na mentira, né? Ou seja, confiaram na mentira. E na morte. Fizeram da morte. Fizeram da morte o seu refúgio. Foi. Agora vocês estão entendendo o que essa passagem diz. Estão colocando a confiança em Emmanuel, né? Em Jesus Emmanuel. Não, Jesus Emmanuel vai salvar. Não vai salvar nada. Puseram a confiança na mentira. E fizeram da morte, do anjo da morte, o seu refúgio. Foi. Ao invés de colocar a sua confiança em Alcha e a sua confiança em Micael, que é no braço de Ial, colocaram na mentira e não na verdade. Foi. Entenderam, irmãos? Por isso que está falando que esse povo não tem inteligência. É um povo insensato. Vamos lá. Continuando agora. Agora nós vamos lá em Isaías 27, 11. E ainda tem aquela passagem que ainda fala assim, né? Fizemos um pacto com a morte. Tem que entender, né? Esse pacto com a morte, com o antimachia. Pois é. Que estava respondendo, com a morte ali com o dragão Satanás, que estava ali prometendo: vou dar para você carro, vou dar para você empresa, vou dar para vocês uma vida cheia de paz, de tranquilidade. Nada. A partir do momento que ele é derrubado lá de cima, em breve vai acontecer isso, ele começa a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Aí vocês vão ver o pacto, fizeram um pacto com a morte, agora a morte que está na terra, aí ela começa a perseguir a mulher, e a mulher vai se refugiar onde? Na católica. Aí vai ser alimentada por aquelas aves impuras, repelentes ali, aqueles demônios, doutrina de demônio, que é o link com o tempo de vacas magras, que é o tempo de escassez em Israel, quando Elias era alimentado por corvos ali, é um link.
mostrando que aquele ali é o tempo de 3 anos e meio de vacas magras, né? De escassez, né? Vamos lá. Isaías 27, 11. Diz assim: ao secarem, os galhos são quebrados, vêm mulheres e os levam para queimar. Este povo, neste tempo, não é inteligente. Por isso, o seu Criador não tem compaixão desse povo. Aquele que o modelou não lhe mostrou compaixão. Percebe? Não demonstrou compaixão, porque esse povo não é inteligente. E ela está falando claramente para ele, explicando em detalhes, mostrando, mas eles têm olhos para ver, mas não quer ver. Tem ouvidos para ouvir, não quer ouvir. Então mostra claramente que esse povo não é inteligente. Por quê? Porque está confiando no quê? Está confiando naquele. Eu recebo muitas bênçãos nas denominações, na católica, muitas curas do administrador infiel. Mas esse administrador infiel vai ser derribado para sempre, nunca mais vai ficar lá. Então aquele que clama em nome de Jesus, põe a sua confiança na mentira, aí eles vão acordar e falar assim: mas por que agora não responde mais? Não responde mais porque caiu, foi derrubado aquele administrador infiel, conforme o papai tinha falado. Exatamente. Entendeu? Aí, como ele cai na terra e ele está nervoso, raivoso e irado, porque perdeu a sua mordomia lá em cima, perdeu a sua regalia, aí agora ele vai correr atrás da mulher. Por quê? Porque ele quer fazer mal à mulher, porque a mulher deu à luz o filho varão. Aí é uma outra história, irmãos. E é um tempo de dificuldade. E a gente já falou de Apocalipse 12. Essa mulher ganha as asas da grande águia, que é o Emanuel, e leva ela para a católica. E a terra, ali, que é a besta que levanta da terra, vai proteger essa mulher. Por quê? Porque essa mulher, ela vai ser nutrida pelos corvos, por todo tipo de demônios que habitam ali, naquele lugar tenebroso, que engana o mundo inteiro. Verdade. Ok, irmãos, vamos ler de novo Isaías 27, 11? Vamos. Ao secarem, os galhos são quebrados. Vêm mulheres, mulheres aqui, e os levam para queimar. Este povo não é inteligente, por isso o seu Criador não tem compaixão dele. Aquele que o modelou não lhe mostrou compaixão. Não mostrou mesmo. Aqui está fazendo o link desses que vão ficar pela tribulação, porque não é inteligente. Não é inteligente. Tem olhos para ver, não ouve, não vê, e tem ouvidos para ouvir, não ouve. Aquele que foi enviado para orientar desprezou a orientação que foi dada, desprezou, mostrou claramente que não tem inteligência nenhuma. E é por isso que porque eles não têm inteligência e nem têm interesse em conhecer a verdade e ser com isso liberto da mentira e do engano, vai ter que passar pela tribulação. Isso tudo aqui, irmãos, foi só um começo. Foi só uma preparação para o estudo que nós vamos marcar agora nesse próximo vídeo, tá? Esse estudo sobre o exército está sendo levantado agora. Exatamente. Esse exército que vai derrubar Satanás e sua corja lá de cima, lançando por terra. Nós vamos fazer esse estudo agora no próximo vídeo. Era necessário fazer tudo isso, essa introdução, né, irmão? Por quê? Muito bom. Porque agora você vai conseguir chegar no outro vídeo com um pouco mais de entendimento. Por quê? Por que que tem a história de Gideão, né? Por que que Gideão, ele ali
foi guiado por Ial. E por que Ial não queria uma multidão? Por que Ial queria um grupo pequeno que fosse guerrear? Por que Apocalipse 12 fala de Micael com seus anjos, não cita a quantidade que está lutando? Tudo isso você vai ver agora no próximo vídeo, tá, irmãos? Então, eu sugiro você assistir o próximo vídeo, porque vai ser extremamente esclarecedor e você vai mostrar para Ial que você é inteligente. Porque os não inteligentes, aqueles que não estão querendo aprender, não estão nem aí, tô nem aí. Ial não terá compaixão deles, não. Aí Ial está mostrando, aquele que os formou, o Criador deles, não vai ter compaixão deles, entendeu? Vai deixar eles, vai deixar eles ali por conta própria, né? Então, vamos buscar aqui, irmãos, esse é o link do falou seu criador deles, né? A gente é muito tremendo isso, né? A gente vai fazer a conexão, porque faz a conexão lá da mulher, né? De Ezequiel. Ela não tá nem aí pro marido e nem aí para os filhos. Tá nem... E aqui mostra claramente esse aqui, o criador deles, que é o link daquele que enxertou eles aqui na terra, né? Os filhos da serpente, o pai deles, o criador deles, não tá nem aí para eles, entendeu? Que faz um link também com a mulher, tal mãe e tal filho, mostrando Babilônia não tá nem aí para o marido e também para os filhos. E aquela marido que ela tá falando ali, quem que é? O anti-Machia, Emanuel, ele que vai casar com essa igreja. Então essa mulher não está nem aí nem ele para esse marido, e ele também não está nem aí para ela, e também nem aí para os filhos dali. Isso nós vamos ver num próximo vídeo. Continua aqui conosco, meus irmãos, você vai ficar muito satisfeito. E assim seja. Assim seja. Eu te espero você agora na parte 2 desse vídeo, no nome de Papai Yahshua. Gratidão, papai. Nós vamos agradecer papai agora e te espero agora na continuação, ok? Assim seja. Vamos agradecer. Grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh, grato a Yahshua, grato a Yahweh. E assim seja feito a vontade do papai Yahshua. Gratidão, amados irmãos. Papai. Te espero aqui no próximo vídeo. E assim seja. Assim seja. Até o próximo vídeo, amados irmãos. Assim seja, meus irmãos. Até já.